Você sabe, Deus ele ama pessoas ousadas. Na próxima vez que eu falar, sabe o que você tem que fazer? Vem aqui na frente, pular, joga o meu pai para cima, a pastora para o alto. Nós somos jovens, nós somos cheios da presença de Deus. Mas eu quero orar com você, eu quero que você estenda as suas mãos, porque assim como o louvor, meu irmão, chama a atenção, e fique imaginando uma oração. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, e a oração ela precisa ter uma atitude. Você precisa de uma palavra pode mudar tudo. Agora uma palavra com uma atitude, aí ninguém segura. E nessa oração é uma oração de agradecimento a tudo que o Senhor fez. Quantos jovens eram para estar perdidos, mas Jesus encontrou e hoje estão na presença. Então te convido a você estender as suas mãos e entrar nessa oração comigo. Mas eu não quero que você fique calado, eu quero que você do seu jeito fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, papai, a igreja, Pai amado, ela entra na sua presença, Deus, para clamar, Deus, para agradecer, Senhor, para dizer, Pai amado, que sem o Senhor a minha vida não teria graça. Ah, Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz e nos garante, Pai amado, que as Suas misericórdias, Pai amado, se renovam a cada manhã. A Tua palavra diz, Pai amado, para ser forte e corajoso. Ei Deus, nos ajude a passar pelo deserto, nos ajude a passar pelo Jordão, nos ajude, Pai amado, a enfrentar a fornalha, nos ajude a passar pelas covas, porque se o Senhor estiver comigo, eu vou. Eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou. Eis-me aqui, Senhor Jesus, envia-me. Abençoe nossa família, nossa casa, o nosso lar. Abençoe esses jovens, os pais, as famílias. Ei Deus, eu abençoo toda essa geração, porque através dessa geração vai vir o avivamento, vai vir a unção dobrada, vai vir porção dobrada, vai vir o Espírito Santo de Deus. Deus ama os jovens, Deus ama os jovens. Eu quero que você estenda a sua mão como um profeta, e você vai repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu era uma pessoa desqualificada, não era nada, eu era um pó, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, e eu profetizo, por isso que eu estou com as mãos levantadas. Eu profetizo que através da minha vida, que ninguém dava valor, a minha família, meus amigos, todos serão completamente abençoados através da minha vida. Eu profetizo que os meus filhos, os meus netos terão um pai, um avô cheio da presença. Eu tenho a presença do Deus vivo, e isso me basta. Pode sentar. Isso me basta. Eu vou fazer a mesma ministração, mas o tema de hoje é: a sua presença me basta. A gente corre atrás de tanta coisa, e é justo, ir atrás de finança, ir atrás às vezes de uma aceitação, de uma amizade, se enturmar, é normal, mas a sua presença me basta. Você pode repetir isso? Diga assim: a sua presença, Deus. Mais alto, diga: a sua presença é o que me basta.
Se eu tiver a sua presença, eu tenho tudo. Coloca para mim e acompanha na tua Bíblia aí, Gênesis 21, do 14 ao 20. Gênesis 21, do 14 ao 20. Nós vamos ler a história de um jovem de 17 anos de idade. Quantos jovens nós temos aqui? Só os jovens. Deus, Ele tem algo especial com os jovens. E às vezes, eu vou te mostrar isso na palavra, Deus não vai ouvir a mãe, Deus não vai ouvir o pai, Deus vai ouvir o menino, a menina, o adolescente, a adolescente. Se você tiver com o seu celular, eu peço que você anote, mas fique focado na palavra. Vou te pedir, por gentileza, não desfoque, não olhe o Instagram, não olhe o WhatsApp, porque isso é tudo maneiras e formas de distração. Porque se tiver distração, você não tem foco. Imagina Deus falando assim: hoje eu vou levantar um jovem, e esse jovem vai se tornar o maior empresário de São Paulo. E aí era para você, mas estava no WhatsApp, passou, pegou no de trás. Diga, pega eu, Deus. Tem gente que é assim, meu irmão. Deus, Ele libera a bênção. Eu te provo, Isaac, ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú pangou, estava com fome, distraiu. E aí Jacó falou assim: olha, eu tenho um prato de lentilha, e eu troco, se você me der a primogenitura. Resumindo, a pessoa mais próspera daquele lugar era Esaú, mas porque distraiu, passou para quem? Para Jacó. Ele foi enganado, mas só é enganado quem está distraído. Diga, só é enganado quem está distraído. Então vamos fazer um trato. Durante os cultos que você entrar, na hora de adorar, meu irmão, adora. Na hora de cantar, cante. Na hora de orar, ore. Mas na hora da palavra, você tem que ser aquele ouvinte, pronto para ouvir uma palavra. Porque hoje eu vou ministrar em 30 minutos, e eu tenho certeza que essa palavra vai surtir um efeito na sua vida. Diga, Deus pega. E olha o que Deus Ele fez com esse jovem. O nome desse jovem era Ismael. A mãe dele era Agar. O pai dele era Abraão. E Abraão, ele tinha um outro filho chamado Isaac. Mas Isaac veio depois de Ismael. Por quê? Porque a mãe dele, Sara, a mãe de Isaac, Sara, quis dar um jeitinho, uma maneira, fazer o que não era para ser feito. Quis adiantar um processo. Porque Deus havia liberado uma palavra. E o que nós precisamos é apenas de uma palavra. E a palavra, ela e Abraão seriam pai de multidões, teriam uma grande descendência. Mas eles eram estéreos, estavam com uma idade avançada, então fisicamente não dava. O médico falou que não dava, a idade estava avançada, então não tinha possibilidades humanas de acontecer. E por isso que ela dá um jeito e fala para o seu marido, Abraão, ter relações com Agar, que era uma escrava, para sim ter filhos. Pois bem, nasceu quem? Nasceu Ismael. Mas passa um tempo, porque a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Quem é que nasce? Nasce Isaac. E eles vão crescendo, no tempo de desmamar, no tempo de ficar grandinho. Aquele menino agora tem uns 17 anos de idade, já tem a independência dele, já consegue agora sobreviver. E aí tem uma reunião entre os dois, eles estão brincando, conversa de adolescente. Quem aqui é adolescente, tem um irmão adolescente? Tem alguém? Mesma faixa etária de idade? É só paz lá ou tem umas confusãozinhas de vez em quando? Tem umas discussão, tem uns boxes, tem tudo, não tem? Tem, que eu sei. E aí, meu irmão, tem uma brincadeira. E aí Ismael começa a tirar um sarro de Isaac. E aí a mãe, super protetora, vai ver aquilo e vai conversar com o Abraão e falar: não estou aguentando mais, despede esse menino e despede também Agar, porque eu não quero mais ele. E aí o pai vai despedir, e ele dá alguns elementos que nós vamos aprender hoje, porque o que você precisa é da presença. Diga, a presença é o que me basta. E nós vamos ler, eu estou só adiantando aqui. E quando vai liberar ela para o destino dela, ele libera ela com um odre, com um pouquinho de água. Diga, odre. E libera para ela também um pouquinho de pão. Diga, um pedaço de pão. E liberou o menino e falou: ó, destino, some, eu não quero mais você. Durante a jornada, no meio do deserto, a água naturalmente ela vai diga, acabar. Diga, o pão vai acabar. Diga, o cansaço vai chegar. Diga, mas a promessa não vai se acabar. Quem tem promessa aqui?
sem perder tempo, diz o seguinte: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio de água. Essa vasilha de couro é odre. Quem foi para o reencontro? Cadê o seu odre? Presta atenção. Entregou-os a Agar, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-se com o menino, e ela se pôs a caminho, ficou vagando pelo deserto de Berseba. Diga, vagando pelo deserto. Quando acabou, põe o 14, de novo. Ficou vagando pelo deserto em Berseba, que é o nome da cidade. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha. Tem tradução que vai dizer que a 100 metros, porque pensou, diga, ela pensou, não posso ver o menino. Eu quero que você grave isso. Não posso ver o menino. Quem falou isso? Diga mãe. Diga mãe. Mais alto, diga mãe. Ela estava sentada ali, pertinho, 100 metros, e começou a... Quem chorou? Eu quero te dizer que Deus não vai te abençoar através da sua mãe. A sua família não vai ser alcançada por causa da sua mãe. Eu quero te profetizar essa noite, para quem crê, Deus vai ouvir o seu choro, o seu clamor, e através da sua vida vai vir restauração. Me mostra isso, versículo 17, eu vou te confirmar agora. Deus ouviu o choro do... Mas quem estava chorando antes? Mas Deus ouviu o choro do... Tem menino e menina aqui? Ou menino ou menina? Qual aquele cara? Tem menino ou menina aqui? Fala assim, ô menino, ô menina. Fala, ô menino, ô menina. Fala, Deus está ouvindo seu sorriso, seu choro, seu lamento, e vai ser através de você. Belisca ele e fala assim, vai ser através de você. Olha o que acontece quando Deus ouve. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o jovem chorar lá onde você o deixou para morrer. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os, e ela viu uma, foi até lá, encheu a água, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Diga assim, jovem, hoje tem fonte, hoje tem água. Versículo 20, Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e se tornou flecheiro. Diga, levanta as mãos assim, diga assim, hoje eu estou no lugar que tem a presença. Diga, Deus ouve, Deus abre, e Deus está. Mais alto, diga, Deus ouve, Deus abre, e Deus está. Vamos para o cenário, porque o que Deus falou e fala acontece. Deus não vai dizer algo que não vai acontecer. O que Deus falou, determinou, acontece. Muitos jovens que estão aqui vão arrastar a família para a presença de Deus. Inclusive, a próxima Santa Ceia nós vamos fazer entre os pais junto com os filhos. Agora, quem é que vai trazer os pais? Porque Deus ouviu o clamor da mãe ou ouviu o clamor do menino? E você aqui é um jovem ou um ancião? Diga jovem. Diga Deus, pega o jovem. Pega o jovem. Pega o jovem. Sabe o que acontece? Agar estava numa situação que humanamente eu até entendo. Acabou o odre, acabou a água do odre, acabou o pão. O menino com certeza estava raquítico, anêmico. Mãe, estou com sede. Mãe, não tem água. A mãe olha para todos os lados e não encontra nada. Porque se a mãe encontrar, meu irmão, uma possibilidade, a mãe vai fazer de tudo para entregar. Entrega ou não entrega? E aí de repente, meu irmão, ela vendo aquela situação, ela coloca o menino num canto, perto de uma árvore, ela toma uma certa distância,
E ela diz: já que eu não posso fazer nada, ela começa a pensar: vou aqui ficar vendo o meu menino morrer. Ela profetizou que o menino dela iria morrer. E naturalmente, uma mãe, quando vê um filho morrendo, ela começa a chorar. Mas o que chama a atenção é que houve dois tipos de choro. Um choro dizendo: é o fim, acabou, já era. Mas tinha um menino, um jovem de Sapopemba, dizendo: Senhor, talvez meus pais não estão nem aí para mim. Talvez eu usei drogas, eu bebia, eu fumava, eu era um zero à esquerda. Eu fui chamado de nóia, de vagabundo, de prostituta. Mas hoje, Pai, eu quero ser igual a esse menino, pronto, Pai amado, com uma sentença de morte. Mas eu não vou chorar por causa da minha morte. Eu vou chorar porque eu quero que continue a promessa que o Senhor liberou para a minha vida. Se a sua motivação for essa, meu irmão, Deus, a sociedade está precisando de jovens que se levantam. Deus, a sociedade está precisando de médicos, de médicas, de engenheiros, engenheiras, advogados, policiais, delegados, políticos, que vão fazer a diferença para o teu reino. E aí sabe o que acontece? Diga assim: Deus ouviu. Mas ouviu quem, gente? Ouviu quem? Tem certeza? Ouviu quem? Já começou a diminuir, né? Você vê que a forma que você fala às vezes abate o nosso coração. Agora imagina essa mulher no cenário que ela estava vendo. Ela foi abatida completamente. E a minha pergunta é: por que Deus ouviu o menino e não ouviu a mulher? Responde para mim, Rafa. Por quê? Cíntia, responde alguém aí para mim que não estava no primeiro culto. A mãe, quando vê o menino, ela estava dizendo que ele iria. Diga: é o fim. Diga: acabou. Diga: Deus não ouve o clamor de quem está desistindo, de quem está enterrando, de quem está matando, de quem está profetizando morte. Mas Deus, Ele ouve a voz profética de quem está dizendo: eu posso estar com uma sentença, eu posso não ter água, eu posso não ter pão, mas eu tenho uma presença e eu estou disposto a continuar. Diga: eu sirvo um Deus que ouve. E aí, meu irmão, Deus mandou um anjo e falou: Agar, porque você está assim, mulher? Está acontecendo, meu filho está zoado, vai morrer. Mulher, manda ele se levantar, porque Deus ouviu o choro do... E ela vai lá: filho, levanta, mãe, estou meio fraco, mãe. Ô mãe, cadê o odre, mãe? Está aqui. Diga: um segredo é não jogar fora o odre. Quem tem vasilhas hoje para receber aquilo que Deus Ele quer derramar? Porque se essa mulher tivesse jogado o odre fora, meu irmão, ia dar ruim. Olha o que acontece: levanta. Ô mãe, estou levantando, estou com sede, mãe. Deserto dá sede. Mas tinha acabado a... Quando ele se levanta, nós falamos que Deus, Ele ouve. Quando ele se vira, e a mãe se vira, diz que abriu uma fonte. Diga: eu sirvo um Deus. Mais alto, diga: eu sirvo um Deus que abre fonte no meio do deserto. Coloca o versículo 19. Porque ela estava enxergando a morte, a destruição, mas Deus encontrou alguém que estava querendo continuar. Alguém que queria ser usado por Deus. E aí, meu irmão, o mesmo Deus que ouve é o mesmo Deus que abre. Então Deus lhe abriu os... Deus não mudou o cenário. Deus não mudou ele do deserto para um manancial. Deus muitas vezes não vai tirar você do deserto, mas Deus, Ele pode transformar aquele deserto. Como aconteceu? Deus abriu os olhos. Jovens, coloca a mão assim, ó. Porque Eliseu, ele disse: Senhor, abre os olhos do moço. E eu hoje, como profeta, eu quero dizer que Deus, Ele te ouve. E o mesmo Deus que abriu os olhos de Agar
Ele está dizendo para você: abra agora os seus olhos. Sabe o que aconteceu quando ela abriu os olhos no meio do deserto? Meu irmão, no deserto é impossível ter uma fonte de água. Mas olha o que diz o texto: ela viu uma, ela foi até lá. A fonte não foi até ela, ela teve que ir até a fonte. Tem gente que quer que Deus faça tudo. Diga assim: jovem, se movimenta, jovem. Fala: se movimenta, se movimenta. Meu irmão, essa igreja é uma fonte. Agora, se você não se movimentar, se a chuvinha te parar, se o sol, o calor te parar, meu irmão, você não está pronto e não é digno de tomar dessa água. Ela usou a vasilha, ela usou o odre. Se você jogar fora aquilo que Deus derramou, é impossível você permanecer de pé. Mas você pode estar raquítico, suado, maltratado, mas se manteve o odre, meu irmão, fica tranquilo, porque a água, meu irmão, vai vir diretamente para o trono. Sabe por quê? A água do trono, ela flui, porque Deus, Ele ouve, e Deus, Ele abre. Diga: Deus abre. Outra coisa, no versículo 20, vai nos liberar mais uma palavra: que Deus estava. No seu choro, Deus estava. No seu sofrimento, Deus estava. Quando você se perdeu, Deus estava. Quando você estava só no lamento, Deus estava. Quando você estava perdido, Deus estava. Quando alguém, meu irmão, te expulsou muitas vezes de casa, Deus estava. Quando você estava no pecado, mesmo o pecado te afasta de Deus, passou, se arrependeu, Deus estava. E no versículo 20 diz que Deus estava com o menino. E o menino cresceu, viveu no deserto, porque, meu irmão, tem situações, como eu disse, Deus não vai tirar você do ambiente, mas o ambiente será transformado, porque um menino, uma menina está se levantando naquele lugar. E naquele lugar, meu irmão, levantou uma grande nação. Levanta as suas mãos e diga assim: através da minha vida, eu farei a diferença para o reino dos céus. Porque no caminho, meu irmão, acabou tudo. E quando acaba tudo, a visão de Agar vai embora. Quando está tudo bem, tudo na bonança, é maravilhoso. Você vai para o sítio lá, se divertir, sorvete, churrasco, futebol, rima, né? Igual os meninos fizeram lá. Ninguém lembra do problema, ninguém lembra da dificuldade. O segredo, meu irmão, para você se aproximar de Deus, muitas vezes se esconde no deserto. No deserto Deus ouve, no deserto Deus abre, no deserto Deus está. E talvez, meu irmão, o ambiente que você entrou é um ambiente deserto, seco, árido, sem nada. E você fala: a condição humana não tenho. Mas Deus, Ele pode fazer mais, e Deus, Ele pode fazer além. Porque aquela mulher queria era um pouquinho de água. Deus não tem pouquinho, Deus, Ele tem tudo. Deus, Ele tem fonte. E hoje, meu irmão, você que entrou nessa igreja, tem uma fonte prontinha para jorrar. Receba no seu espírito. Tem gente que limita o Senhor Jesus Cristo por causa do tempo. Sara limitou Deus, porque demorou 25 anos a promessa. Eu acho que está na hora da gente não limitar, mas está na hora da gente reservar o melhor momento, o melhor tempo para adorar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Porque o ambiente, meu irmão, era de morte, mas Deus não ouve quem está preocupado com a morte. Deus, Ele ouve quem está disposto a continuar. Por que, meu irmão, eu dou tanto valor para os jovens? Porque vocês são a continuação do projeto de Deus para essa terra. Diga assim: chega de visão limitada. Quantos anos tinha o menino? 17 anos. Com quantos anos ele morreu? 137 anos. Sabe por quê? Quando você está disposto a dar continuidade no projeto de Deus, meu irmão, a palavra do Senhor, ela entra em você, e o que você precisa é simplesmente da palavra. As pessoas, meu irmão, elas falam daquilo que elas veem. Por que Agar, ela falou: vamos morrer? Porque ela estava vendo um cenário de morte, e elas são direcionadas por aquilo que elas estão vendo. Mas Deus, Ele não te chamou para você viver daquilo que você vê.
Deus, Ele te chamou para você viver daquilo que está por vir, porque a fé é a firme convicção, não das coisas que eu vejo, mas daquilo que eu espero. E eu espero que vocês, meu irmão, façam toda a diferença nessa terra. Mas pastor, o que você está vendo é um monte de jovem, que às vezes é no banheiro um monte de gente, e pega água, e dá trabalho, arruma confusão, eles só faltam sair na porrada. Meu irmão, eu não estou vendo isso, eu estou vendo o que está para chegar, eu estou vendo uma geração que está mudando a história desse bairro. É isso que eu estou vendo. Eu não estou pego, meu irmão, às coisas do presente, eu estou pego às coisas que estão por vir, e eu quero profetizar, meu irmão, que sobre esse lugar, sobre esse ambiente, os melhores pregadores estão chegando, os melhores casamentos vão ser formados, os jovens que vão influenciar. O Nicolas, aquele deputado, ele influencia, ainda não chegou a sua hora, mas quando chegar, meu irmão, Deus vai te usar, te capacitar. Pastor, mas por quê? Porque você tem odre e Deus tem fonte. Diga, Deus tem odre e também tem fonte. Agora minha pergunta é: qual voz você está ouvindo? Porque isso faz toda a diferença. As vozes que você ouve faz toda a diferença. Está ouvindo a Anitta? Ludmilla? Luísa Sonsa? Sonsa, cara, é Sonsa. Está dando ouvido a quem? Se está ouvindo a Luísa Sonsa, vai ter o que a Sonsa tem. Porque o menino não deu ouvido ao que a mãe estava dizendo. Vai morrer. Ele deu ouvido através das lágrimas daquilo que Deus poderia fazer. Cuidado, geração da Priscila Alcântara. Cuidado. É só você pegar uma foto daquela jovem, que ela é de Deus, e Deus vai reverter o quadro. Ela vai ser muito usada por Jesus ainda, mas hoje ela não pode te influenciar. Não precisa ser muito espiritual para você bater o olho e falar: misericórdia, eu não quero isso para minha vida não. Porque o corpo, meu irmão, o gesto, a fala, ela denuncia aquilo que está dentro. E nós estamos numa geração, meu irmão, que está ouvindo muita coisa, é muita informação, mas pouca aplicação. Hoje você consegue ouvir qualquer coisa, aprender qualquer coisa, mas aplicar é uma diferença muito grande. E o Deus Todo-Poderoso ouviu o clamor de alguém que estava disposto a falar: agora é comigo, Deus. E eu coloquei uma coisa aqui: qual voz Deus vai dar ouvido? Porque Deus não ouviu um clamor de uma mãe, mas ouviu um clamor de um menino. Você sabe que isso me ensina? O que eu posso aprender? É que a motivação de tudo que você for fazer é o que fará toda a diferença. Deus não ouve a voz de quem está gritando: acabou. Mas Deus, Ele manda um anjo para socorrer quem está dizendo: Deus, estou pronto para continuar. Pastor, por que o jovem é tão inconstante? Simples, porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Nós estamos aqui com uns 350 jovens. Pensa comigo, se você tivesse parado, onde você estaria agora? Por isso que o jovem ele é intitulado como inconstante. Começa, não termina, se matricula, não vai até o final, para na escola, para na faculdade, é irresponsável, não honra os pais, não honra a mãe, faz tudo que é errado. Esse é o título lá fora. Agora a voz que Deus vai dar ouvido é aquele que cumpre princípios, é aquele que honra a presença, é aquele que honra os pais, é aquele que honra as autoridades. Porque quando você faz tudo isso, meu irmão, Deus ele começa a ouvir aquilo que você está chorando. E quando Deus ele começa a ouvir, meu irmão, o que ele vai dizer é o seguinte: levanta ele, porque através dele vai vir um grande povo. Pode até acabar a água, mas se acabar a água, Deus ele manda a fonte. O que não pode se perder é o odre. Quem é o odre?
Diga: eu sou um odre ambulante de Deus. Coloca Gênesis 25, versículo 17. Um menino cresceu, evoluiu, e ele vai morrer lá. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. Diga: eu sou um jovem, um menino, uma menina que vai marcar essa geração. Quem está disposto a marcar essa geração? Agora, por que Deus ele fez tudo isso? Porque no deserto, quando a mãe entregou, ela não estava enxergando nada. Diga: não estava enxergando nada. Mas quando ela ouve, vai até o menino, Deus abriu os olhos. Quando ela se virou, Deus havia aberto para ela uma fonte. E ali ficou claro que Deus ele queria usar aquela geração para alimentar a geração que estava por vir. Eu quero te dizer que você precisa agradecer tudo aquilo que os seus pais te deram. Deus abençoe, muito obrigado. Mas pai, mãe, Deus está levantando uma geração, agora eu quero fazer parte. E essa geração é aquela que vai marcar, é aquela que não vai viver por aquilo que está vendo, mas é aquela que vai viver por aquilo que está por vir. Porque diz, meu irmão, que o melhor de Deus ainda está por vir. Levanta as mãos assim e diga assim: Deus vai me levantar. Mais alto, diga: Deus vai me levantar. Coloca o Salmo 116, versículo 1, está dando 30 minutos. Eu amo porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha. Começamos com um menino fazendo súplica, e Deus ouviu quem? Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Está claro? Sabe quando as coisas ficam claras? Quando Deus ele abre os nossos olhos. E vai ter um derramar de Deus aqui bem gostoso. Porque Deus ele vai começar a tocar nos meninos que estão chorando, nas meninas que às vezes até gritam na igreja, eu gosto muito disso. Mas talvez você entrou aqui chorando. Vocês são amados, vocês são escolhidos, porque no meio do deserto Deus encontrou um menino chorando. Imagina o que Ele vai fazer com você que veio procurar o Deus Todo-Poderoso. Você não veio procurar uma curtição, você não veio procurar uma namorada, embora com o futuro Deus vai reunir. E se a sua motivação foi essa, não tem problema, você está aqui no ambiente da glória, e tudo que é falado se torna um decreto. Agora, uma fonte, um exemplo, um copinho de água. Quem está lá no fundo, se eu jogar água aqui, ele consegue enxergar, gente? Difícil. Mas se for uma fonte jorrando, dá para enxergar? Mas lembra de um detalhe? Para aquela mulher enxergar no mesmo cenário que ela estava, Deus precisou abrir os olhos dela. Feche seus olhos, porque você vai enxergar somente quando Deus tocar. Feche seus olhos. Comece agora a clamar pelo Espírito de Deus. E vai ter um louvor que vai ser tocado bem gostosinho. E esse louvor vai pegar o menino, vai pegar a menina, porque Deus ouve o clamor do menino e da menina. Espírito Santo, vem nesse lugar, pega eles, preenche esse vazio. Não acabou
espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E o mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Você pode ficar em pé? Porque Deus mandou levantar um menino, e através daquele menino levantou-se um grande povo. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o Você pode levantar a mão de alguém que está do seu lado? Pega na mão, levanta essa mão. Porque talvez ele está sem força para levantar. Qual voz Deus vai ouvir? Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida. Deus ouve, Deus abriu, Deus estava, mas Deus levanta. E hoje em nosso meio, eu quero saber se tem alguém que talvez estava lá, perdeu sentido à vida, e talvez você procura preencher com tanta coisa, mas parece um balde furado. Você tampa um lado, vai no outro, você tampa o outro, vai para o outro, e parece que para você nada é suficiente. Talvez chegou o dia, a hora, o momento de você se reconciliar com Jesus, ou de você que foi convidado a entregar a sua vida a Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, porque a fonte é Jesus.